Zoonomaly é um jogo criado pelo desenvolvedor e animador Lights Are On. Esse jogo ganhou um destaque bem significativo na gringa, mas por algum motivo no Brasil eu não encontrei quase ninguém falando sobre. E pelo recente adiamento do jogo, ele abre espaço para algumas teorias, e é aqui que eu entro. Até porque com o conteúdo disponível a gente já pode especular algumas teorias, como de onde essas criaturas vêm ou por que você tá atrás delas. Meu nome é Delwane, fica comigo que agora você vai descobrir o mistério de Zoonomaly. No primeiro momento em que a gente vê o trailer, a gente já consegue perceber o quão estranhas são essas criaturas, com um design cuidadosamente feito para causar desconforto no telespectador. Olhando para elas, eu consegui sentir uma inspiração em analog horrors espalhados pela internet, especificamente falando daquelas imagens que a gente consegue encontrar na maioria deles. Só que aqui ele tentou passar isso para uma versão 3D, e é um negócio bem parecido com o que a gente consegue observar em Slendy Tubs. Depois de falar dessas criaturas, vamos de fato para a lore do negócio, vai. Vamos começar pelo site da Steam, onde nós conseguimos encontrar várias informações sobre o jogo, informações bem importantes por sinal. Começando por esse parágrafo que diz: somente coletando fragmentos de chaves espalhados pelo zoológico você será capaz de desbloquear a fonte das anomalias dos monstros. Falando sobre anomalias, a gente consegue ver alguns detalhes super pertinentes nesses monstros. A gente consegue ver que a maioria esmagadora deles é bem semelhante com animais, seja muito parecido com um gato, uma girafa ou até mesmo humano. E isso implica com que esses monstros não sejam alienígenas ou qualquer coisa do tipo, e sim animais que sofreram algum tipo de mutação. E uma prova disso é que podemos observar um monstro vestindo a roupa de um guarda florestal. Partindo dessa afirmação, a gente pode se perguntar o que é essa infecção, parasita ou de onde isso tá vindo. No canal do desenvolvedor havia um trailer que revela muitas coisas, só que ele foi excluído. Por sorte, um usuário do YouTube repostou ele e agora eu tenho ele aqui pra você. E nesse trailer a gente consegue ver um mapa. Sim, é o mesmo mapa do trailer que tá disponível, só que dessa vez ele tá muito mais nítido. E sim, é o mapa de um lugar fictício. Eu joguei esses nomes no Google e não deu em lugar nenhum. Concluindo, esse trailer mostra que algumas criaturas específicas estão aparecendo em alguns lugares específicos. E essas criaturas não estão surgindo em apenas uma região, mas no mundo inteiro. Além disso, também mostra que alguém tá investigando ela. E sim, esse alguém parece ser o protagonista. E no final do trailer, todas as linhas cruzam em um único lugar. E esse lugar seria Zoonomaly, que parece ser a fonte dessas anomalias, já que a gente consegue ver cada criatura específica em uma parte específica do mundo, com exceção de Zoonomaly, onde todas estão presentes. Agora que a gente sabe que aquelas criaturas estão vindo daquele zoológico específico, ainda restam algumas perguntas. Como, por exemplo, por que estão se espalhando desse jeito ou por que estão surgindo lá. Indo pro canal oficial do YouTube do desenvolvedor, a gente consegue encontrar algumas animações. As animações daquele canal sempre são focadas em alguma fobia específica, seja nictofobia, medo do escuro, talassofobia, medo do oceano e por aí vai. Curiosamente, algumas dessas animações possuem criaturas presentes nos trailers de Zoonomaly, e a maioria dessas informações não mostram nada relevante pra lore, com exceção da brontofobia, que pra quem não sabe se deve ao medo de tempestade. A animação em questão se chama One Wild Stormy Night, ou Uma Noite Selvagem Tempestuosa, e logo no começo a gente consegue ver uma chuva muito densa em uma casa no meio da floresta. Alguns segundos pra frente, a câmera dá um close nesse quadro, onde é possível ver uma tempestade chegando em um lugar totalmente desolado. Primeiras impressões, a gente não vê nada de errado aqui, mas se a gente analisa bem, a gente consegue ver algumas silhuetas entre as nuvens. E esse quadro faz a primeira ligação entre os monstros e a tempestade que tá chegando. Eu não disse aqui pra vocês antes, mas na cena passada, a câmera dá um close em um rádio que transmite essa mensagem. Estamos em estado de emergência. Uma forte tempestade está afetando a sua região. Uma tempestade supercelular se formou no Nordeste. Os medidores indicam que a ventania pode chegar a 320 km por hora, acompanhados por intensas descargas elétricas por toda a região. Para sua segurança, procure abrigo imediatamente. Pra quem não sabe, uma tempestade supercelular é uma tempestade, primeiramente, mas não é somente uma tempestade, sim uma tempestade eletricamente mais ativa. E isso causa mais descargas elétricas, ou seja, mais raios. Não somente a quantidade de raios que caem no céu, mas também a intensidade deles. Isso parece ser muito inútil pra vocês agora, mas vocês vão entender um pouquinho mais pra frente. Avançando alguns segundos, a gente consegue ver o nosso protagonista assistindo televisão, e esse diálogo acontece. À medida que avançamos para a noite, a tempestade supercelular demonstra ser ainda mais forte. Os ventos agora apresentam 402 km por hora e só esperamos que isso vá piorar durante a noite conforme a tempestade avança. Pedimos que permaneçam dentro de casa e tranquem as suas portas. Eu acho que todo mundo concorda quando eu digo que tranquem as suas portas não é uma mensagem muito legal quando você quer proteger alguém da chuva. A próxima cena vai cortar pra floresta, a gente vai ver as criaturas surgindo em meio a raios e etc. E eu acho que já tá claro pra todo mundo aqui que são as tempestades supercelulares que estão criando as criaturas. Só que dizer pra que tranquem as portas em rede pública vai implicar com que sim, isso realmente é um problema global. Não somente que é um problema global, mas as pessoas também sabem da existência dele. E agora que eu disse isso pra vocês, a gente pode voltar
lá pro primeiro trailer, onde a gente vê o zoológico, etc. E pra quem tá se perguntando, o protagonista da animação não é o protagonista dos jogos, porque o da animação morreu no final, tá bom? Se você começar a olhar pra alguns lugares específicos desse primeiro trailer, você vai começar a estranhar algumas coisas. Primeiramente, isso daqui realmente é um zoológico, só pra não deixar dúvida. Só que antes de abrigar essas criaturas, antes ele era um zoológico normal, correto? Eu não sei se todo mundo aqui já foi em um zoológico, mas pra quem nunca foi, em todo animal que você for ver, vai ter uma plaquinha específica falando sobre a espécie do animal, o que ele se alimenta, de onde ele vem, etc. Sempre vai ter uma plaquinha dizendo alguma curiosidade sobre aquele animal. No zoológico do game, a gente consegue ver que alguém pintou por cima daquelas placas. Dentro do zoológico do game, a gente vai ver que alguém jogou tinta por cima e escreveu um Z de zoonomália. Se você olha pra parte da frente do zoológico, você vê que aquele banner foi colado ali. O nome real do zoológico não era um banner, era um letreiro, e todo esse letreiro tá jogado por toda parte. Se essas criaturas são de conhecimento global, talvez alguém em algum momento tenha tentado domesticar elas. Até porque aquilo ali é trabalho humano, você não vai me dizer que os monstros fizeram aquilo ali. Além de ter dado errado, a gente consegue ver que nitidamente aquele negócio foi feito na gambiarra. Ou pelo menos deu tão errado que foi deixado às pressas. Você pergunta pra mim, eu não vou achar essa ideia tão louca, porque todo mundo aqui já sabe como o ser humano é. Não duvido que algum doido por aí tenha tentado domesticar essas criaturas aí em algum momento. É isso, meu povo, chegando no fim do vídeo. Eu acho que eu consegui abordar bastante coisa, se não tudo, sobre o assunto. Um inscrito me recomendou esse tema aqui, eu achei tão interessante que eu realmente quis fazer um vídeo. Então agradeço ao The Dark Knights Edits, eu tentei falar esse nome muitas e muitas vezes. E deixa uma sugestão aí, quem sabe vir um vídeo também. Mas é isso, meu povo, muito obrigado por ter assistido até aqui e até a próxima.